eu tenho esse fluxo aqui, né, que é um exemplo de como fazer um follow-up. Então, lógico que isso aqui não é só importar e já era, né? Você tem que adaptar para cada caso. Inclusive, eu estava fazendo essa adaptação hoje, né, com um cliente ali que ele, lógico que tem suas diferenças, né? O que acontece aqui, né? O pessoal às vezes quer meio que o chatbot que ele tem dentro da Fickion. Então, tem aqui um modelo de chatbot. Se você pegar, deixa eu pegar aqui, tudo que tem para cima disso daqui, né? Basicamente é o nosso chatbot normal. Então, ele já tem aqui para responder o áudio, né? Para responder texto e imagem normal. E aqui no meio já faz aquela questão da interferência, né? Que quando a pessoa entra no meio da conversa, ele já para de responder e não fica interrompendo ali, não fica mandando em cima das mensagens da pessoa, né? E aí, qual que é o que acontece aqui? Como que funciona esse follow-up? Na verdade, a gente vai ter dois fluxos. Então, o primeiro é algo que vai ficar mais ou menos assim, e aí eu já vou explicar o que, que ele faz e tal, lógico. E um outro, que eu vou apresentar outra guia aqui, que é esse follow-up mensagens aqui. Basicamente, pessoal, um deles, que é o anterior que vocês estavam vendo, é o que vai ser responsável por jogar numa base de dados. No caso, a gente utiliza, eu sempre gosto de utilizar a planilha, que é o mais fácil do pessoal entender e mais fácil para a pessoa fazer por conta. Basicamente, ele vai colocar as informações que precisa nessa planilha, nessa base de dados, que informações que eu quero dizer. E agora eu vou apresentar outra, a terceira parte. Então, vocês têm três coisas que vocês vão precisar. Um primeiro fluxo, que é o do atendimento normal. Esse segundo, que é onde vai enviar a mensagem. E o terceiro, que na verdade não é um fluxo, é uma planilha. Então, eu vou compartilhar aqui também. Vocês vão ter uma planilha mais ou menos assim, tá? E aí, o que acontece? Basicamente, da forma que eu fiz, você vai usar só quatro colunas aqui. Então, uma com o número da pessoa, a data. Esse follow-up aberto ou fechado, basicamente, o fluxo vai ver se essa pessoa ainda precisa receber follow-up ou não. E aqui a quantidade de tentativas que você também vai no fluxo colocar tentativas máximas ali, né? Você não vai ficar infinitamente mandando mensagem para a pessoa depois enchendo o saco, né? Então tem que ter um número de tentativas ali, né? Máximo. O que esse fluxo que a gente viu ali faz? Então vamos lá, agora vamos começar de fato, dado essa visão geral ali, vamos apresentar o fluxo em si. O que esse fluxo aqui, deixa eu só ver se está apresentando, sim. Esse fluxo aqui faz, como eu falei, a primeira parte aqui é só atendimento normal, então tudo isso aqui que vem para cima é o atendimento e a interferência. O que vai fazer a questão do nosso follow-up aqui é essa parte aqui de baixo. Juntando esse fluxo, o fluxo das mensagens que vocês viram e a planilha, basicamente ele faz assim. Todas as mensagens que a pessoa está conversando ali com a IA, e a IA manda uma mensagem e a pessoa fica 1 hora sem responder essa última mensagem da IA, ele vai lá e vai fazer uma nova tentativa naquele outro fluxo ali de mensagens que eu já mostrei ali, né? Ele vai lá e fazer uma nova tentativa, mandando uma mensagem de novo, sei lá, tentando recuperar a pessoa, falando alguma coisa ali qualquer. Aí a mensagem que você quer enviar varia do que você quiser, né? Ali eu coloquei como exemplo, por exemplo, olá, você está aí ainda, né? E o que acontece? Se a pessoa não responder essa mensagem de novo, aí depois de um dia, depois de 24 horas, ele vai lá e fazer uma nova tentativa. Olá, você está aí ainda. E se, né, ela não responder essa segunda vez, ela vai tentar uma terceira e última, que é depois de 3 dias mandar novamente uma mensagem para a pessoa. Se ela não responder, lógico, né? Se ela ficou sem responder, ela manda no terceiro dia, mais uma vez, uma mensagem lá que você pode colocar qualquer coisa. Então, basicamente, é isso que ele faz. Acho que deu para entender. E só que assim, uma coisa que é importante a gente entender aqui também, a gente precisa definir um critério se a pessoa deve receber essas mensagens ou não. Porque vamos dizer assim, se você só tem um fluxo que guarda as informações na planilha e outro que fica mandando a mensagem,
todas as pessoas que ficarem uma hora sem responder, que estavam conversando com você, e você mandou uma mensagem e ficar uma hora sem responder, você vai ficar mandando mensagem para ela de novo, mas nem todo mundo precisa disso, né? Então você precisa ter esse critério. Aí nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, qual que é o critério? É onde fica nesse JavaScript aqui, basicamente o critério está dentro desse JavaScript que é, se a resposta, aqui é código, né, não precisa entender código, mas basicamente isso aqui está dizendo para mim, se a resposta do GPT inclui CNPJ ou CPF. Isso aqui é só um exemplo, por favor, né? Isso aqui jamais vai, não é uma regra geral, mas o que nesse exemplo acontece? Toda vez que o assistente, que o GPT lá, seu chatbot, pedir CNPJ ou CPF para a pessoa, ele não vai mais fazer follow-up, essa pessoa não vai entrar mais, não vai ser mais elegível para receber mensagens novamente, depois de um dia, 3 dias e tudo mais. Então você precisa ter um critério. É isso que você precisa primeiro. Saber quem são aquelas pessoas que precisam, que são elegíveis, vão ser elegíveis depois para receber mensagem novamente de follow-up. A insistência, digamos assim. Por exemplo, hoje tinha um cliente que ele precisava fazer algo assim, só que o critério dele não era, tipo, quando o GPT pediu o CPF ou o CNPJ da pessoa. Era quando a pessoa informava o CEP, alguma coisa assim. Então isso aqui vai mudar e tal. Aí isso varia muito, né, de cada caso. E basicamente assim, se atendeu o critério, ele vai retornar 1, e se não, vai retornar 2. Por que 1 ou 2? Tanto faz, pode ser qualquer coisa. Eu coloco 2 ou 3, qualquer coisa, funcionaria ele, mas eu coloquei 1 ou 2 para ficar fácil. O que ele vê então? Se a pessoa, se ele mandou o CNPJ ou o CPF, pediu o CNPJ ou CPF, ele não precisa mais, por algum motivo, entrar no follow-up. Então o que ele vai acontecer? Vai retornar 1 aqui, e vai vir aqui no filtro de baixo. Se o resultado desse JavaScript for 1, o que ele vai vir fazer? Agora eu acho que vai fazer mais sentido. Vai mandar a resposta normal, né, do GPT que ele gerou lá, e ele vai atualizar no registro da pessoa essa terceira coluna, ou seja, terceira linha finalizado. Então, lá na minha planilha, vou compartilhar a planilha novamente. Terceira coluna aqui, que é follow-up, tá? Vai entrar em finalizado. Então, a partir desse momento, essa pessoa não recebe mais as mensagens. E aí, como que vai funcionar isso? Deixa eu voltar a compartilhar ali. Vamos para o fluxo em si agora. Eu fiz essa separação, então basicamente esse JavaScript aqui é o meu critério, novamente, né? E aí, se o critério for atendido, aí você coloca o que você quiser aqui, mas se o critério for atendido, tem que ter uma condição. For atendido, você joga lá no status dela que foi finalizado, essa pessoa não vai receber mais. Aí vocês vão entender por que ao deixar finalizado, essa pessoa automaticamente não recebe mais mensagens. Vocês vão entender mais para frente ali. Se 2, essa pessoa ainda é elegível para receber, ou seja, se não atendeu esse critério ainda, essa pessoa ainda é elegível para receber follow-up, né, para receber mensagens ali, ficar insistindo. E aí, qual que é a ideia aqui, né? O GPT vai gerar, a pessoa vai mandar mensagem, o GPT vai gerar, vai devolvendo aqui no webhook, e conforme, enquanto não atendeu o critério, vai ficar vindo aqui no fluxo, vai mandando mensagem normal para a pessoa, só que o número dessa pessoa vai ser colocada naquela planilha que eu mostrei para vocês. Então, toda mensagem que ela manda, vou voltar aqui na planilha, toda mensagem que a pessoa manda vai ficar entrando aqui. Aí, é claro, se for a primeira mensagem, por isso que tem aquela separação no fluxo, se for a primeira mensagem, ele só vai colocar aqui. Se a pessoa, no caso vai começar com 0 aqui, né, deixa eu até, vamos supor assim, a pessoa mandou a primeira mensagem lá, e o GPT respondeu. A partir do momento que o GPT respondeu essa pessoa, né, vamos supor que ela não está aqui, respondeu. Vai ser colocado o registro dela aqui vai ser colocado aqui na linha da planilha. E aí com o número dela e a data, uma data que eu já vou mostrar para vocês o que é também, e o follow-up, está em aberto ainda, se a pessoa é elegível e tentativa 0. Aonde que está isso no fluxo? Eu agora vou mostrar aqui no fluxo onde que fica isso. Nessas duas planilhas aqui, ó. Então, vamos supor que é a primeira vez. Eu faço uma busca primeiro, se o registro da pessoa já está lá, né? Se o registro da pessoa está lá, então
Se o texto, tu pega o da coluna A, que é o número, tá vendo? Eu faço uma busca, né? Se o texto é igual ao número da pessoa. E aí eu vejo se esse número já está na planilha, ele atualiza. Se o número não está na planilha, ele adiciona, é só isso. Isso aqui só tem essa ramificação para isso, para não ficar adicionando e ficar enchendo sua planilha de coisa lá. Se ele já existe, você não precisa colocar mais uma linha, você só atualiza o que já tem. E aí, aqui está a questão do tempo que você vai querer fazer o seu assistente lá começar a sonhar nessa automação, mandar mensagem novamente para a pessoa. É nessa função que eu criei aqui, que é a Edge Hours. Então, eu basicamente coloquei 1 hora a mais lá, porque é a primeira vez que a pessoa está mandando mensagem. Se o GPT respondeu, ele vai atualizar lá para 1 hora a mais na planilha. Então vai funcionar basicamente assim. Novamente, vou ficar indo e voltando, sei que é um pouco chato, mas é assim que tem que fazer. Quando o seu assistente responder a mensagem da pessoa, se ela já não existe novamente, vocês já viram, né? Que vai só adicionar aqui. E se já existe o registro, ele vai trocar para 1 hora a mais. Então ele vai vir aqui e basicamente fazer isso aqui. Trocou para 1 hora a mais. Aí a pessoa mandou a mensagem novamente. Mandou mais uma. Aí o GPT vai lá e responde. Quando ela responder, vai trocar aqui, colocar 1 hora a mais. E assim por diante. A pessoa vai lá, respondeu essa mensagem, e o GPT, seu assistente respondeu, vai no registro dessa pessoa, colocar 1 hora a mais. E assim por diante. Vai indo, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Enquanto ela não cumprir aquele critério. A pessoa cumpriu o critério, vai vir aqui, finalizado. O fluxo vai fazer isso, lógico, né? De forma automática. Finalizado e pronto, acabou. Essa pessoa não recebe mais. Enquanto ela não fizer isso, enquanto não atender o critério, vai ficar em aberto aqui e vai ficar atualizando só 1 hora. Atualizando só 1 hora. E agora vocês vão entender como que essa pessoa recebe essa mensagem depois. Vou voltar aqui para o fluxo. Então eu coloquei, novamente, né, só explicando, eu coloquei essa função Edge Hours, então ela funciona assim, você passa quantas horas você quer para frente, se você quiser, não, mas eu não quero depois de 1 hora, eu quero depois de 5. Só isso, só fazer isso aqui que eu fiz agora. Trocar o 1 para 5, né? E eu passo a data atual, né? Então eu coloco 1 hora a mais lá. Para que serve isso? E eu vou deixando a tentativa 0 aqui por enquanto. E é assim mesmo. Porque essa pessoa ainda não recebeu nenhuma tentativa de follow-up. Agora, no outro fluxo aí que vem tenho esse segundo fluxo que é esse que vai fazer as nossas mensagens tentando recuperar a pessoa, digamos assim, né? Eu vou ter um gatilho de agendamento, e aí qual que é o ideal? Sei lá, colocar a cada 15 minutos, 10 minutos, né? Isso aqui consome um pouco de operação, né? Se você colocar muito baixo, e se for muito alto, corre o risco de demorar muito para a pessoa receber a mensagem novamente, né? Então coloca, sei lá, 10 minutos, 15, 20, não sei. E o que esse fluxo faz então? Primeiro, né? Tem o nosso agendamento, beleza? Vai executar cada intervalo que você colocou e você vai ter um filtro aqui na frente que eu acho que está bem intuitivo o que ele faz já, né? Acho que está muito claro aqui, mas só para vocês, só para garantir, né, que vocês entenderam. Ele só vai passar desse filtro se o horário atual for maior do que 8 horas da manhã e menor do que 8 horas da noite. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa, né, correr o risco da pessoa receber uma mensagem de follow-up da minha automação 5 horas da manhã, 2 horas da manhã. Né, você não quer correr esse risco, então você deixa num horário que é interessante. Se você quiser, você pode diminuir, pode modificar isso para quantos você quiser. Então, quero das 9 até as 10 da noite. Pode ser? Aí você troca aqui. E o que faz, só para vocês entenderem? Já ensinando, né, quem ainda não entende como que usa função, né, basicamente eu fiz vou até colocar um e aqui, depois eu apago, mas acho que é melhor eu definir uma variável aqui, vocês vão entender melhor. Mas só para vocês entenderem por que eu usei aquilo, né? Se eu pegar e colocar agora, colocar uma variável, dar o nome de agora, e o valor dela, colocar null, o que isso aqui me retorna? Eu vou dar um testar, ele me retornou a data atual e o horário atual, com segundos e tudo, né? Só que eu não quero
no meu filtro aqui, verificar a data. Não faz diferença para minha data. Eu quero saber o horário que a pessoa está mandando. Que a pessoa está mandando, não, que a automação está disparando. A data tanto faz. Então eu não quero a data. Como que eu pego somente o horário que está aqui? Então eu uso outra função, que é a função substring aqui. Essa função basicamente, por exemplo, vou colocar um texto aqui. Pedro, se eu colocar o início 0 e colocar o fim 2, vai retornar só P. Então ele pega esses dois primeiros aqui. Então, se vocês, já que vocês viram ali que o agora retorna a data e o horário, né, vou até colocar novamente aqui, de novo. Como vocês já entenderam que isso, o agora retorna isso aqui, eu só quero a data. Então, o que, que eu venho e faço? Eu passo o now aqui. E aqui no onde começa, né, eu vou dar eu só conto aqui, ó. O 2 é 0, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 10 é um espaço vazio e 11 começa. Então eu venho aqui, coloco 11 e termina onde? Aí o 1 do 17 horas começa no 11. Então o 7 é 12, daí 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu coloco, só tem que colocar uma a mais, né? Que isso aí é uma regra normal. E quando eu testo, agora retornou só a hora. Então só para vocês entenderem aqui para que serve esse substring, now aqui e tal. Por que 11 e por que 19? Tá, então se não ficou claro, isso vocês podem perguntar, mas eu acho que deu para entender, né? Então, vou tirar isso aqui. Então, eu só faço essa verificação, se o horário atual está nesse intervalo. E agora, eu vou buscar naquela minha planilha que vocês já viram lá, que tem status e tentativas. Segundo, analisando a data de agora, né, a data não, o horário de agora, e eu verifico se a data de agora é menor ou igual à data que eu coloquei lá. Lembram que eu coloquei a data lá na planilha? Sempre a mais. Lembra que eu tinha usado edge hours? Então, a data que está lá já está um horário à frente. Para quê? Para quando chegar aqui, se a data de agora... perdão, pessoal. A data que está lá, lógico. Se a data que está lá for menor ou igual à data de agora, eu sei que passou uma hora. Entendeu a ideia? Então, se naquele momento eu joguei uma hora a mais lá na planilha, e chega nesse fluxo aqui, a data que está lá é menor do que a data atual, quer dizer que já passou de uma hora. Se eu coloco 2 dias lá na planilha, 2 dias a mais da data que chegou lá, e a data de agora, de lá, é menor do que a data de agora, quer dizer que a data de agora já passou 2 horas em relação àquela que está lá. Sei que é um pouco complexo aqui, mas eu acho que dá para entender, né? Então, basicamente é isso. Eu vejo se já passou a data que está lá, a data de agora já passou, e eu vejo se o texto é igual aberto, entenderam? Porque que se eu colocar finalizado lá, ou seja, atender o critério, ele não vai receber mais mensagens, porque esse filtro aqui me faz obrigatoriamente forçado eu puxar somente quem está em aberto. Então, beleza. Quem está em aberto, novamente, é quem não atendeu os critérios para parar o follow-up. E aqui o número de tentativas máximo. Então é aqui que você define o número de tentativas que você quer fazer. Né, aquilo que eu falei lá no começo, você não quer ficar tentando, mandando mensagem, enchendo o saco da pessoa, né, 500 vezes, né, eternamente lá. Você quer colocar, não, tenta algumas vezes e depois para também, né. Então eu coloquei aqui, é menor ou igual a 2, como começa em 0, então menor ou igual a 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, então 3 vezes, né. Então ela vai tentar 3 vezes. Se você começasse colocando tentativas 1, aí essa aqui seria 2 de fato. Enfim, o fato é que aqui você define quantas tentativas que você vai tentar fazer esse follow-up. Beleza, acho que essa parte ficou claro. Aqui o que tem esse JavaScript? Não é obrigado fazer dessa forma, mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer por lote. Como assim? Eu gosto de, toda vez que chegar no agendamento aqui, em vez de mandar uma mensagem e depois esperar o próximo agendamento mandar outra, eu faço em lote, de uma vez já. Pego 4 por vez, ó. Por isso que tem 4 por vez aqui, 4 mensagens por vez. Se você pode atualizar isso aqui, colocar 10, sei lá, mas eu acho que não é recomendado você mandar 10 mensagens de uma vez só, disparado, né? Eu coloco
uma quantidade que é tranquila, né, 4 por vez. Isso aqui vai ajudar muito, principalmente quem tem um volume muito grande de pessoa que tem que receber a sua mensagem. Se o seu volume de pessoas ali conversando é baixo, não precisa ser por lote dessa forma não. Se faz tudo é só de um em um, né? No caso, se você não quiser, mas como que eu tiro isso aqui de lote então? É para não ter muito problema, né? Para não ter muita complexidade, só vem troca de o 4 aqui para 1, né? Mas tudo bem. Vamos deixar aqui da forma que original, né? Então ele vai buscar na planilha todos os números elegíveis. Então, novamente, né, resumindo aqui, né, essa primeira parte, vai bater no horário agendado, vai verificar se está no horário adequado, vai buscar na linha aqui, na planilha as linhas dos contatos que são elegíveis para receber a mensagem, vai jogar, vai acumular em 4, né? E aí vai chegar no nosso for each que vai fazer o disparo das mensagens. Então, ó, esses aqui são esses 4 aqui, ou pode ser menos também, né? Esses 2, 3, 1, ou ninguém também, né? Pode ser que ninguém esteja elegível, mas vamos supor, esses 4 aqui estão elegíveis. Então ele vai jogar aqui no nosso for each, vai dar a nossa lista aqui, ó, tá vendo? Até mostra o número, a data, tá em aberto, tentativos, enfim. E vai fazer os disparos, né? Então eu passo aqui, ó. Aqui tá a mensagem que a gente vai mandar para todas essas pessoas. Como que funciona isso? Então eu passo aqui o número, né? Então só pego do for each a variável que representa o número. Então já está aqui. E aqui a mensagem para envio. Nesse exemplo que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui agora, eu mando uma mensagem: olá, você ainda está aí. Às vezes para você isso aqui não faz sentido. Eu não quero mandar essa mensagem, quero mandar outra. Só vem aqui e troca porque você quiser. Então isso aqui é muito versátil, né? Você consegue trocar qualquer coisa aqui. Mas eu não quero uma mensagem estática também. Eu quero, sei lá, posso colocar um GPT aqui, por exemplo, passando, sei lá, o nome da pessoa, mando um prompt aqui, coloco modelo simples, né? Isso aqui é só uma geração de mensagem, não faz sentido colocar um modelo, perdão, modelo mais forte, né? Então, aí eu coloco aqui, faço uma mensagem para uma pessoa, tal, 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 tal. Aí você pode colocar a variável do GPT aqui e tal, para não, em vez se você não quiser usar uma variável estática, enfim, você pode fazer isso de várias formas, ou colocar na planilha essa mensagem, enfim. Tem várias formas aqui, basicamente o que a pessoa vai receber nesse intervalo. E aqui temos só um delay aqui, né, eu coloco de 1 minuto para não ficar mandando 4. Isso aqui, na verdade, só serve para reduzir o risco de banimento, mas como eu já estou mandando um lote de 4, que é bem um lote pequeno já, né? Então já tem um risco baixo, bem reduzido aí de banimento da conta, né? E aqui eu atualizo a linha. Então, para cada pessoa que recebeu essa mensagem, e aí eu acho que vem a parte um pouco mais complexa aqui, né? Ele vai atualizar a planilha lá vai atualizar a linha, né, o registro da pessoa lá na planilha com isso aqui. Aí eu vou mostrar, agora vocês vão entender o que é isso aqui, né? Número da linha. Número da linha que me retorna aqui, row number, né, do values. Enfim, isso aqui é só o número a linha em que o registro foi encontrado lá. É bem simples. O valor a ser inserido. Então, eu só repito aquilo que eu tinha falado até há um pouco tempo ali para o projeto MDC, que é o atualizar linha, você repete os valores, né? Porque você é obrigado, pelo menos hoje, aqui na FIC-On, claro que isso vai ser melhorado, né? A gente vai melhorar essas questões, mas hoje, se você quiser atualizar uma linha no Google Sheets, você não consegue deixar vazio a linha, você quer atualizar só a coluna C, vamos supor, da linha tal lá. Você quer atualizar só a coluna C. Você não consegue deixar vazio a A e a B e colocar só C alguma coisa. Não, isso vai dar erro. Você obrigatoriamente tem que colocar um valor aqui. E se você deixar vazio aqui, deixar só um espaço, aí vai atualizar com um vazio. Então você vai perder os dados que você tem lá. Por isso que você tem que colocar, só repetir os valores. Então, só estou repetindo, e aonde eu quero de fato atualizar, aí eu coloco o valor que eu quero. Então, isso é como se eu tivesse exatamente a mesma coisa de eu atualizar somente uma coluna. E beleza, então vamos lá. Desculpa aí, Pedro. Claro, fica à vontade. O número da linha você pegou aonde mesmo? O número da linha é do seguinte, ó. Toda vez que eu busco linhas com filtro, aqui nesse sheets aqui do começo, né, que eu faço todos
aqueles filtros ali, né? Se já passou da hora, tal, aberto, e tiver número de tentativas for menor igual a 2, quando eu retesto isso, é que aqui só tem um registro na planilha, né? Mas vamos supor, ele vai me dar um monte de valores aqui. E tá vendo que tem esse row number aqui? Aham. Ó, row number. Aí, quando eu jogo o values, ó, tá vendo que ele tá dentro do values, ó. Aham. Tá dentro do values. Então, o que eu tô passando aqui dentro do for each? É que estou usando JavaScript, né? Mas, enfim, o JavaScript está só transformando em lote. Mas vamos supor, é a mesma coisa que eu pegasse daqui esse values e jogasse aqui dentro. Aí esse values já tem o row number. Então, para cada iteração do meu for each, ele vai retornar para mim, vai ficar atualizando o número daquele registro. Porque eu já estou passando esse values e dentro desse values já tem esse row number. Entendi. Então, novamente, né, só fazendo mais uma explicação, se não, pra, caso não ficou claro, esse for each, esse buscar linhas com filtro do sheets, ele vai buscar os valores na minha planilha e esse row number já representa o número da linha daquele registro. Então você está vendo que estão dois aqui, ó, esse que tem esse aberto aqui e tal. E se eu for na minha planilha de fato, deixa eu compartilhar aqui, ele está na linha 2, estão vendo? Então, eu sei que eu já sei o número da planilha daquele registro. Aí, vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Aí, como todo, aí vamos supor assim, eu tenho outro registro lá. Eu tenho um que é número 5542999000, aí a data é tal, aberto e o número de tentativas está 2. Vai ter outro row number. Aí se tiver embaixo desse, aliás, não é lógico, né? Às vezes pode ser outro number aqui. Row number 5. Aí vou ter outro registro, outro número lá, DDD 11, não sei o que e tal, e outro row number com 6. Enfim, cada número, cada registro que tenho lá na minha planilha vai retornar esse row number. E aí, quando eu passo aqui no for each, né, eu jogo esses valores aqui, olha o que ele vem para mim, ó, tá vendo? Iterable values, aí ele vai vir não só o número da pessoa, a data que está lá, se está em aberto, o número de tentativas e além disso tudo, o número da linha daquele registro. De qual? Desse que está sendo representado aqui. Deu para entender? Aí, beleza. Dessa forma, eu tenho essa variável sendo toda vez modificada, sendo iterada aqui no meu for each. E aí eu posso usar com tranquilidade, com segurança, que isso aqui definitivamente, com certeza, vai representar a linha daquele registro lá. Beleza, então, o número da linha que eu já estou passando dessa forma. O primeiro valor, então, novamente, eu só estou repetindo isso aqui. E aqui é o segundo valor da minha planilha, que é a data. Aí já é a parte um pouco mais complexa, que para entender isso aqui eu vou novamente... Bom, acho que eu não vou voltar na planilha, acho que vocês já entenderam, né? A planilha é número, data, status e tentativas, né? Então, a segunda coluna aqui, que é esse segundo item, é a data. Que data que eu quero colocar lá? Essa data que está lá representa a data da próxima vez que eu vou mandar uma mensagem de insistência. Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou usando uma variável switch. Por quê? Porque eu não quero colocar aqui, eu não preciso, na verdade, colocar no fluxo, que é o equivalente a fazer isso que eu fiz com o switch aqui, que eu já vou explicar bem certinho o que ele faz. Eu não queria colocar um... Oh, retorno não, perdão. Um roteador. Não quero ficar colocando aqui, roteador, daí um filtro se lá na planilha já tiver na primeira tentativa, outro que tiver na segunda tentativa, entendeu? Por quê? Porque se for a primeira tentativa, ele vai ter que colocar um dia para frente lá, naquele campo data. Se for na segunda tentativa, você vai colocar 3 dias. Você vai ficar incrementando isso. Não sei, essa parte eu sei que ficou um pouco mais confuso, mas eu acho que dá para entender, tipo, dependendo da quantidade de tentativas que você tem, vai ser uma hora diferente que você vai colocar, vai ser uma quantidade a mais de horas que você vai colocar na sua planilha. Né? Porque se você mandar, se você fizer uma tentativa de follow-up, lembra que a regra nesse fluxo, lógico que você pode melhorar isso da forma que você quiser,
é que se a pessoa recebeu a primeira follow-up depois de 1 hora, depois de 1 hora ele não respondeu, é 1 dia, e depois de 1 dia, 3. E a data que está lá na planilha representa quando eu devo mandar mensagem. Então, se for uma tentativa, se ele recebeu a primeira, quer dizer que já passou 1 hora. Eu tenho que adicionar 1 dia. Se está na segunda tentativa, eu devo colocar, a próxima vez é 3 dias para frente. Então, isso modifica. O que eu estou fazendo aqui nesse valor a ser inserido aqui na coluna B? Basicamente, estou dizendo assim, se eu estou verificando aqui, ó, esse iterables velhos 3 é o número de tentativas, porque ele é a quarta coluna lá na minha planilha. Então, eu estou fazendo assim, se o número de tentativas, então estou fazendo um switch aqui, esse primeiro valor do switch antes desses 2 pontos, né, ponto e vírgula, ele é o que eu quero verificar. Se essa variável aqui, aí eu venho para as minhas verificações, o que eu faria, que é o equivalente que eu faria com o roteador, mas que não faz sentido, que eu posso usar diretamente a função switch. Se for, agora acho que vai ficar um pouco mais claro. Se estiver na tentativa 0 ainda, ou seja, se lá está na 0, quer dizer que essa é a primeira vez que eu estou mandando uma mensagem. Se é a primeira vez, eu adiciono 1 dia, ó, add days. Adiciono 1 dia. Se tá, e eu coloco a data que tá lá, né? Então eu pego. Aqui é a mesma coisa que eu colocar o now, tá? Não é a mesma coisa que colocar o now, porque eu não quero pegar a data atual mais 1 hora, mas a data que tava antes mais 1 hora, só isso. Mas aqui com o now funcionaria também. Só um pouco de um pouquinho de diferença entre datas ali. Enfim, aí aqui se lá na minha planilha o número de tentativas é 1, eu adiciono 3 dias. Eu adiciono 3 dias. Porque eu já fiz a primeira quando era 0, a segunda quando era 1, e aí a terceira já vai ter sendo feito nessas primeiras, quando eu tiver tentativa 1 lá. E aqui, caso não seja nenhuma dessas, ou seja, não está na tentativa 0, que é a primeira, não está na tentativa 1, que é a segunda, não está nenhuma dessas, ou seja, já está 2 lá, por exemplo, ele vai inserir 3 lá no meu número de tentativas. E se chegar em 3, quando essa pessoa chegar aqui novamente, ela vai bater nessa condição aqui de menor ou igual a 2, essa pessoa nunca mais vai receber mensagem, porque ela já estourou a quantidade de tentativas. Essa parte do switch eu sei que é um pouco mais complexa, mas é só isso que eu estou fazendo, tá? Estou só gerenciando aqui quais são as próximas datas que essas pessoas devem receber. Então acho que para ficar claro isso, eu vou fazer um equivalente com o roteador. Basicamente o que eu estou fazendo é isso aqui. Se a data, perdão, a data não, se o número de tentativas, que é essa coluna aqui, né? Isso aqui é a coluna 4 lá da nossa planilha, que é a D. Se o número de tentativas for igual a 0, por exemplo, o que eu estou fazendo ali nesse switch é isso. Aí eu tenho outro aqui também. Aí eu deveria vir aqui, aí eu vou duplicar isso aqui, né, só para vocês entenderem. Aí aqui, se for 0, então, se for 0, eu coloco só de days. Então eu venho, apago tudo. Enfim, é isso aqui. Aí no segundo aqui, se for, aí eu venho aqui e coloco 1, se for igual a 1. Aí eu venho aqui, duplico e deixo somente, entendeu? Aqui estava 3, né? É isso. Isso aqui, se não for nenhum, se não for, vou colocar aqui, se for 2, se for igual a 2, eu venho aqui, duplico e coloco, eu não coloco a de days, né? Na verdade, eu só coloco nessa coluna aqui, coloco 3. Enfim, nessa segunda parte aqui é um pouco mais complexo, mas enfim, o que mais importa é nesses 2 primeiros filtros aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse atualizar linhas com esse switch é basicamente a mesma coisa do que fazer isso aqui com um roteador, com 3 filtros. Beleza? Então, eu só estou simplificando o nosso fluxo. Beleza? Aí, colocando as novas datas lá, né, na nossa planilha, que ele deve receber esse follow-up, vai continuar em aberto, né? E
Aqui eu uso a função soma. E esse é bem simples, né? Se eu tenho 1, eu estou usando a função soma, eu coloco 1, e esse valor aqui é 0, né? Próximo valor que ele vai colocar é 1. Se esse valor aqui tivesse 5, esse aqui com 1, né? Ele vai colocar 6, enfim, esse é mais simples. E para que serve isso? Para aumentar o número de tentativas. Então, lembra que a coluna D é o número de tentativas que eu estou fazendo. Então, eu estou só, basicamente, toda vez que essa pessoa receber a mensagem, eu estou aumentando lá a coluna tentativas com 1 a mais. Beleza? Então, basicamente, são esses dois fluxos aí, né, mais uma planilha, você consegue fazer algo parecido. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma ideia de como fazer, né, inclusive eu tenho um cliente que usa algo muito parecido com isso, na verdade é igualzinho, inclusive até mensagem ele quis deixar que olá, você ainda está aí, né, e funciona super bem, ele realmente manda nos intervalos que ele quer, e se a pessoa, o que acontece? Tem uma pergunta, né, que pode surgir, e se a pessoa responder, por exemplo assim, a gente viu que se não responder, beleza, vai ficar incrementando, vai tentar fazer as tentativas lá de novo. E se a pessoa responder do jeito que está aqui, essa pessoa vai como se fosse zerar as quantidades de tentativas, mas ela ainda vai ser elegível para receber follow-up de novo se ela, numa segunda oportunidade, parar de responder de novo. Mas isso é completamente possível de fazer, por exemplo, assim, se a pessoa respondeu uma vez, não quero mais fazer follow-up com essa pessoa, então dá para fazer isso também. É bem simples. Mas nesse fluxo aqui, de exemplo, se a pessoa respondeu, ela não vai receber follow-up imediatamente, mas se ela insistir em continuar não respondendo enquanto não bater o critério, ela vai continuar recebendo mensagem. Beleza? Então, só mostrando aqui também na planilha novamente. Nossa planilha basicamente vai ficar atualizando da seguinte forma. Vamos pensar lá. Deixa eu até aproximar um pouco para ficar mais fácil de enxergar. Pessoa não mandou, assim, a pessoa nunca mandou mensagem. Ela vai lá e manda a primeira mensagem. Não é que quando ela manda vai direto o número dela aqui, não. É quando o assistente responder, veio para cá, né? Como eu já tinha explicado. Então, o assistente respondeu, veio para cá. Vamos supor que o horário atual é esse aqui que está aqui, né? Não vou ficar alterando isso. Vamos supor, o horário de agora e o dia é esse que está na planilha aqui, supondo. Tentativa 0. Pessoa continua respondendo, tá respondendo lá, tá mandando mensagem, o GPT tá respondendo, então vai ficar alterando aqui, ó, 1 hora a mais, 1 hora a mais, a pessoa tá mandando lá mensagem. Então toda mensagem que o GPT responder vai ficar colocando 1 hora a mais aqui. Então, beleza. Aqui vai já ter alterado o dia, né, e tal, beleza. Aí vamos supor assim, e claro, aqui tá meia-noite, enfim, mas só de exemplo, né, eu sei que meia-noite a pessoa não vai, se bem que aqui faz diferença sim, se a pessoa mandar, ela pode conversar com o seu assistente nesse horário, que ela não pode receber a mensagem de follow-up, né, nesses horários aqui, da forma como tá ali. Mas enfim, aí vamos supor, a pessoa ficou, o GPT, o seu assistente mandou uma mensagem lá e a pessoa ficou 1 hora sem responder. O que vai acontecer aqui? Basicamente, ele vai mandar a mensagem que você definiu lá no fluxo. Aqui vai trocar de 0 para 1, né? Aqui vai continuar aberto. E aqui vai aumentar o dia, não mais o horário. Então aqui vai vir para 10. E a pessoa vai ficar aqui, né, nesse registro aqui. Então o nosso outro fluxo lá de agendador que vai ficar conferindo a nossa planilha, vai ficar só sondando, digamos assim, né? Cada 15 minutos, 10 minutos, enfim. E aí, enquanto não passar um dia, né, vai retornar falso, a pessoa não vai ser elegível e vai ficar assim, a pessoa não vai receber mensagem nenhuma. Passou um dia e a pessoa, ou melhor, vamos fazer primeiro, a pessoa respondeu nesse intervalo, então vai vir aqui, vai voltar para 0 e aqui vai colocar 1 hora a mais. Aqui eu coloquei 1 hora a mais de forma errada aqui, né? Mas enfim, vocês entenderam. E aí assim por diante. Mas vamos voltar para caso a pessoa não respondeu. Caso a pessoa não respondeu, já está na tentativa 1, o fluxo vai lá, vai consultar, passou um dia, então vai vir aqui, fazer tentativas 2, vai para a terceira tentativa. E vai adicionar 3 dias aqui, então aqui está dia 10, né? Vai para o
nosso mais 3 dias. Aí aqui, se passou, vai continuar, né? Vai tentar na verdade agora é a terceira vez, né? Ele vai tentar uma terceira vez depois de 3 dias, então passou 3 dias, ele vai lá, vai adicionar aqui tentativas 3, e aqui na data ele não faz nada, e essa pessoa aqui, né, não vai mais ser tentada. Já foi tentado 3 vezes, né, depois de 1 hora, 1 dia e 3 dias, e essa pessoa não respondeu mesmo, essa pessoa não vai mais receber mensagem. E assim funciona basicamente. Esses dois fluxos. Então, um que vai jogar esses números para a planilha aqui, vai fazer o atendimento, um outro que vai consultar essa planilha e verificar quem são os elegíveis para receber a mensagem, e essa planilha aqui que vai ser a nossa base de dados. Basicamente seria isso aí. E novamente, pessoal, vou até parar de apresentar aqui. Esse fluxo que eu mostrei para vocês, ele é um exemplo. Eu até poderia mandar alguns prints aqui, mas eu acabei não preparando isso, de como que ele vai funcionar. Mas acho que ficou claro, né? A pessoa só vai receber a mensagem do nada, você não vai configurar nada. O próprio fluxo vai mandar a mensagem lá para a pessoa.